Eu tenho certeza que você já tentou montar um setup perfeito, mas sempre tá faltando alguma coisa. E hoje eu vou te mostrar o que eu escolhi, a minha ordem de prioridades para poder montar este setup que eu tenho aqui. Este setup que, na verdade, eu considero o melhor setup que eu já tive em toda a minha vida. Meu nome é Vinícius e considere se inscrever aqui no canal, principalmente se você gosta de tecnologia e cultura digital. Hoje é o meu primeiro dia no setup organizado e arrumado e completamente montado. Bom, como eu falei no vídeo anterior, eu e a minha esposa nós resolvemos nos mudar. Então a gente veio para um apartamento que ele é menor e o meu setup aqui, por ser um apartamento de apenas um quarto, o meu setup ele teve que ficar na sala. Então, o meu primeiro desafio foi encontrar uma mesa que coubesse nessa sala, porque a mesa que eu tinha antigamente, ela tinha quase 2 metros de largura, ela tinha uma profundidade bem curtinha, que era aproximadamente ali de 50 centímetros, o que me deixava com pouco espaço aqui, principalmente para botar o braço em cima da mesa, mas esse foi o meu primeiro desafio, e eu pesquisei muitas mesas. Eu, inclusive, cogitei comprar aquelas mesas que sobem e descem, que são motorizadas, só que eu fiquei me questionando, é uma mesa cara, a gente tá num processo de mudança e eu não poderia gastar quase R$ 2.000 numa mesa que só sobe e desce, que esse é o diferencial dela. Então por isso eu mandei fazer essa mesa que ela tem 1,35 m de largura e 60 centímetros de profundidade. No caso dessa mesa eu paguei R$ 700 para fazer e eu ainda fiz algumas coisas personalizadas que não eram originais do projeto. Eu vi o modelo de mesa que a loja aqui na minha cidade, Brasília, produz, e aí eu encomendei com eles e pedi algumas alterações. Por exemplo, a minha mesa ela tem 5 centímetros aqui atrás para poder encaixar braço articulado. Então ela tem uma distância bem razoável aqui atrás da mesa e também tem uma distância para eu poder instalar as canaletas. As canaletas que são, assim, são itens super essenciais aqui pro setup. E já que eu já comecei a falar das canaletas, depois de escolher a mesa, a outra coisa que eu fui fazer foi pensar, como que eu vou organizar esse tanto de fio? Porque são muitos fios, são os fios que saem do computador, são os fios que saem do monitor, os fios ali que saem da Alexa, então são muitos fios e todos têm que se conectar na régua. A régua que, infelizmente, essa canaleta que eu comprei, inclusive fica aqui o alerta. Vejam o tamanho da canaleta e o tamanho da régua de vocês. Eu achei que seria possível colocar a canaleta e a régua dentro da canaleta, não foi o caso, mas aí foi pura bobagem minha, porque eu não vi o tamanho certo da canaleta. Se eu tivesse só visto o tamanho, eu não teria tido esse problema. Então, provavelmente eu vou comprar uma outra canaleta que faça mais ou menos esse sentido aqui. Seja como se fosse um L, só que aí esse espaço aqui sendo um pouquinho maior, para que a régua venha aqui e todos os fios que se conectem nela diretamente aqui na mesa e não fique aqui embaixo. Um dos maiores problemas que eu tive aqui para montar é o modem. Eu não sei, no caso de vocês, se o modem de vocês puder ficar num ambiente separado, principalmente não ficando debaixo da sua mesa, essa é uma dica valiosíssima. Coloque esse modem em outro lugar. Não monte a sua mesa onde tem um modem, porque vai dificultar muito a sua organização de cabos, porque os cabos do modem não são cabos comuns no sentido de que você pode mexer neles de qualquer jeito, porque eles podem estragar. Então são cabos assim delicados, então que exigem um pouco mais de cuidado e não dá pra fazer muita coisa não. Mas assim, no final das contas, eu acho que eu consegui deixar esse modem aqui de um jeito bem aceitável, bem razoável. Assim, depois de escolher a mesa, depois de escolher a canaleta, aí o trabalho foi de organizar. E aí, aqui que mora a parada, né? Porque você pode ter a sua mesa, você não quer comprar mesa, você não quer comprar nada, você só quer ajustar. E os fios, eles são um empecilho e uma dificuldade muito grande. Mas assim, a dica principal que eu posso te dar aqui é o seguinte: fios são fios. Se você não tem o menor interesse de ficar conectando, desconectando, mexendo no fio sempre, ou você escolhe alguns fios que você não vai ficar mexendo, cara, esses fios, no final do dia, eles são apenas fios, eles só tem que ficar escondidos. Eu fiz um embaranhado de fio, botei todos dentro da canaleta, coloquei o suporte da canaleta e show! Tá fechadinho, eles não estão caindo, não estão aqui espalhados no chão. Então assim, pra mim, simplesmente tacar os fios dentro da canaleta funcionou demais. E outra dica que eu acho que é muito importante, que aqui nesse setup que eu nem falei ali, que foi uma das coisas necessárias pra escolher, mas eu considero super importante ter, que é um gaveteiro aqui como eu não trabalho aqui no escritório,
então e fica na sala, eu preciso de um gaveteiro para poder botar as coisas que eu utilizo aqui para não ficarem espalhadas em cima do setup. Porque se você tem vários itens e todos eles ficam espalhados em cima da mesa, a sua mesa vai ficar sempre com aspecto de sujo e bagunçado. E esse gaveteiro aqui, ele tá tomando um espaço meu aqui debaixo da minha perna, mas não o suficiente para me incomodar. Então o gaveteiro aqui, ele veio para realmente ajudar. E bom, o fato é que nessa minha nova fase de vida, os vídeos aqui no canal vão continuar e eu pretendo aumentar ainda mais a frequência. Então, obrigado pra você que se inscreveu no canal. Se você não se inscreveu, considere se inscrever. Deixe seu comentário. Pô, eu gosto muito de conversar com a galera que deixa comentário. Eu acho que a interação é o melhor aqui no YouTube. E eu sempre tô lendo tudo e respondendo o máximo possível o que realmente mereça um tipo de resposta e conversa e diálogo. E é isso. Valeu, falou, abraço e